inicia o quarto capítulo do tema da mensagem de hoje: a condenação da alma por causa da carne. Glória ao nome do Senhor. Irineu, irmãos de Lyon, ele acreditava que Pedro e Paulo tinham sido os fundadores da igreja em Roma, sendo eles, irmãos, a nominarem São Lino como bispo e sucessor. A igreja fundada, irmãos, é organizada em Roma pelos dois mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, também ensinando, irmão, a fé pregada aos homens, que chegou aos nossos dias, irmãos, através da sucessão dos bispos, os abençoados apóstolos, então tendo fundado e abençoado a igreja, e entregaram nas mãos de Lino o episcopado. Aleluia. Paulo, porém, irmãos, não foi bispo de Roma e nem levou o cristianismo para lá, pois lá, irmãos, já havia cristãos lá em Roma. Quando ele chegou lá, irmãos, é evidente, irmãos, que Paulo já tinha escrito uma epístola para a igreja de Roma antes de ter visitado a cidade. Porém, irmãos, Paulo pode ter tido um importante papel na formação da igreja na capital romana. Nem a Bíblia, irmãos, e nem outra história qualquer, irmãos, conta, irmãos, explicitamente, irmãos, como quando Paulo morreu, de acordo com a tradição, irmãos. Aleluia, uma tradição cristã. Paulo foi decapitado em Roma durante o imperador Nério, irmãos, meados nos anos 60, na Abadia das Três Fontes. Aleluia. O tratamento, irmãos, mais humano dado a Paulo, em contraste com a crucificação invertida de São Pedro, conhecido como apóstolo Pedro, foi graças à sua cidadania romana. Vários autores cristãos, irmãos, da antiguidade, já propuseram mais detalhes sobre a morte de Paulo. Primeiro Clemente, irmãos, uma carta escrita pelo bispo de Roma, Clemente, por volta do ano, irmãos, 90, ele relata o seguinte sobre Paulo: por causa de inveja e brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu reconhecimento e era o prêmio da sua fé, tendo ensinado retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado, irmãos, seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. Eusébio de Cesareia escreveu no século IV depois de Cristo, afirma que Paulo foi decapitado durante o reino do imperador romano Nério. Aleluia. Este, irmãos, evento tem sido datado no ano 64, quando Roma foi devastada por um incêndio
Alguns anos, irmãos, depois, em 67, a festa de São Pedro e São Paulo da Igreja Católica é comemorada em 29 de junho, o que pode refletir uma data tradicional para o seu mártir. Outras fontes, irmãos, também apontaram uma tradição de que Pedro e Paulo teriam morrido no mesmo dia e possivelmente, irmão, no mesmo ano. Glória ao nome do Senhor. O livro Os Apócrifos, conhecido, um livro paralelo sem sentido, apócrifo, quer dizer coisas falsas que não são verdadeiras, não são autênticas. Neste livro apócrifo, irmãos, glória ao nome do Senhor. Atos de Pedro sugere que Paulo sobreviveu a Roma, irmãos, e viajou para o oeste, para a Espanha. Não é Espanha, Espanha. Alguns mantêm o ponto de vista, irmãos, que ele poderia ter visitado a Grécia e a Ásia Menor após a sua viagem à Espanha, e que ele pode ter sido finalmente preso em Troas e enviado a Roma para ser executado. Aleluia. Eusébio de Cesareia, irmãos, que escreveu no século IV, afirma que Paulo foi decapitado, irmãos. Aleluia. Das 14 cartas, irmãos, atribuídas a Paulo, incluída no canono do Novo Testamento, há pouco ou nenhuma disputa de que Paulo tenha escrito pelo menos 7. Glória ao nome do Senhor. Epístolas aos Romanos, 1. Epístola aos Coríntios, 2. Epístola aos Coríntios, Epístola aos Gálatas, Epístola aos Filipenses, 1. Epístola aos Tessalonicenses, Epístola a Filemão. A Epístola aos Hebreus, que foi atribuída a ele ainda na antiguidade, já era questionada na época e atualmente não é considerada como tendo sido escrita por ele. Pela maior parte dos especialistas, há variedades e aos de disputa a respeito da autoria das demais epístolas. A autenticidade, irmãos, da epístola aos Colossenses, aleluia, tem sido questionada por conter uma descrição de Jesus não encontrada em nenhuma outra de Paulo, descrevendo como a imagem do Deus invisível, uma cristologia que só tem paralelo no Evangelho de João. Evidências internas demonstram uma conexão próxima com a Epístola aos Efésios e que é muito similar a Colossenses. Dos 155 versículos, 78 são idênticos, mas quase sem referências pessoais. O estilo de Colossenses é único entre as epístolas paulinas, não se encontrando ênfase na coisa que se vê nas demais, e nem referência à segunda vinda de Cristo, além da exaltação do casamento, que constata com a encontrada em 1 Coríntios capítulo 7. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabamos, irmãos, de iniciarmos uma leitura no livro de Romanos, capítulo 3,
versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quero contar nesse tema e quero falar para você nesse tema, que tudo começou, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore é boa para se comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. Aleluia. Sempre assim, irmãos, sempre assim. Quando alguém pratica, irmãos, algum ato abominável, algum ato indecente, pecaminoso, ele sempre esconderá a presença de Deus. Mesmo que você já aceitou Jesus como seu Salvador, é possível que em alguns momentos você tenha fraquezas na carne, e que chega até mesmo a tirar o seu sono. E essas fraquezas tentam nos impedir de servir a Deus com liberdade e alegria. E mesmo que eu busquemos, irmãos, elas estão sempre diante de nós, trazendo culpa e desânimo. Mas quero contar para você nesse tema, glória ao nome do Senhor, que a Bíblia, irmãos, chama isso de guerra da carne contra o espírito. Talvez até agora você não deve ou deve ter percebido que você está lutando uma guerra espiritual e não está percebendo, você não está enxergando. Como fala, irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória ao nome do Senhor. Se inicia o 5º capítulo, o tema da mensagem de hoje: a condenação da alma por causa da carne.